Vai, moço. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Estou aqui depois de muito tempo, né, para gravar mais um vídeo para vocês. Eu estava um pouco sem tempo, não é? Também sem ideia, sem muita inspiração, muito ânimo, né, para gravar. Mas agora eu decidi gravar novamente aí para vocês, tá? Porque na verdade, né, eu fiquei pensando assim, caramba, né? Eu tenho aqui a internet, né? No celular, YouTube, e eu não gravo, não espalho o evangelho, não é? Não trago aí uma boa nova para as pessoas, então eu decidi voltar a gravar hoje, né? Então vamos lá, vou falar um pouco sobre a história de José, que é uma história interessantíssima, não é? Que tem muitas lições que a gente pode tirar dela. Eu terminei de ler hoje, né? Gênesis. Então eu decidi falar um pouco sobre ela, né? Já que foi o que eu acabei de ler, então, enfim. Basicamente José, né, ele era um dos filhos de Jacó, não é? Um dos filhos de Raquel, né? Foi Jacó e Benjamim, né? Que eram os filhos ali do Jacó, né? Por parte de Raquel. E José era muito amado por Jacó. E isso fazia os irmãos dele ter inveja dele. Então, né? Numa oportunidade ali, os irmãos dele venderam ele como escravo e disseram pro pai dele que ele tinha sido devorado pelas feras. Então ele foi vendido por escravo, né? Ficou na casa de um homem, servindo, né? E o homem se afeiçoou muito dele e colocou ele como mordomo. E basicamente ele estava ali cuidando de todas as posses do homem. Porém, não é? A mulher do homem, não é? A mulher do homem achava o José era muito bonito, não é? Muito formoso, tanto em beleza física como em estatura também, né? Em porte. E a mulher começou a querer se deitar com José. José não aceitava, né? José não cedia às seduções da mulher. E a mulher acabou ali por inventar ali uma mentira, não é? Que José tinha atacado ela, não é? Quando na verdade foi o contrário, ela que atacou José. E ela inventou o contrário, não é? Que fez José ali ter que fugir e ele foi jogado na prisão. Aí a gente tem a primeira lição aí, que é tomar cuidado com a mulher imoral, né? Nós, homens, nós temos que tomar cuidado com o tipo de mulher que você se relaciona, porque elas podem destruir a sua vida em todos os sentidos. Elas podem destruir a sua vida no sentido emocional, no sentido financeiro, não é? Nesse caso, José não se relacionou com a mulher. No entanto, a mulher tinha malícia para com ele. E é a mesma coisa, não é? Assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque isso também pode acontecer com nós, não é? As pessoas mal intencionadas, não é? Proferindo mentiras sobre nós, né? Mas está escrito em Provérbios, né? Que aquele que profere mentira, não é? Está atribuindo mal a si mesmo. Então, essa é a primeira lição que a gente pode aprender, não é? Que a gente tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de pessoa maliciosa, não é? Que pode aparecer aí na nossa vida, não é? Depois, não é? José ele é colocado lá na prisão. Então ele interpreta o sonho, né, de um pessoal que estava lá dentro, não é? Que eram do faraó, que eram os servos do faraó. E aí eles recomendam José ao faraó, né, para interpretar um sonho, né, que o faraó tinha, que basicamente significava que ia ter 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de fome. Então aí, né, o faraó, ele se impressiona, ele fica maravilhado, não é, de que José era sábio, não é, e entendido, então decide colocar ele ali para administrar o reino. Então José era tipo a segunda pessoa maior no Egito, né? O primeiro era o faraó e depois era José. Então ele é colocado ali para administrar tudo e sobrevém ali uma grande fome no Egito, né? 7 anos de fome. Então José está administrando ali até que os irmãos dele aparecem para comprar comida, comprar mantimento. E aí, não é, José faz todo um processo lá para poder
fazer eles voltarem, não é? E tudo mais, até que ele se revela para eles, não é? Não, eu sou José, o irmão que vocês venderam, né? E aí ele convida o pai dele e tudo, não é? E eles se reencontram, não é? E então toda a família de Jacó, não é? Que também é chamada de Israel, vai habitar ali vai habitar no Egito, não é? Eu esqueci o nome da terra agora. Não sei se é Gileade, acho que é Gileade, correto? E aí, né, no final da história, não é? A gente tem ali umas lições interessantes, né, que particularmente eu achei muito interessante, não é? Que é o seguinte, não é? Quando termina ali a história, né? Jacó morre, não é? E aí os irmãos de José ficam assustados, ficam com medo, porque agora que o nosso pai morreu, o que a gente vai fazer, não é? Porque agora José vai querer se vingar de nós, não é? Só que José faz justamente o contrário, não é? Ele não se vinga dos seus irmãos, não é? Ele fala assim, não, mas quem sou eu para julgar-vos, não é? Por acaso eu sou Deus, não é? Então aí a gente tem a segunda das lições que a gente pode tirar dessa história, não é? Perdoar, né? Está escrito lá, não é? Em Mateus 5, não é? No sermão ali da montanha, não é? Deus fala, não é? Quando ele termina de mostrar às pessoas ali como é que ora o Pai Nosso, né? Que a gente tem que perdoar as ofensas dos nossos irmãos para que Deus também nos perdoe. Então você tem que perdoar para que Deus lhe perdoe também, porque Deus lhe perdoou. Deus lhe perdoa primeiro, não é? Por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Ele te perdoou de todos os seus pecados, mesmo você não merecendo, mesmo você sendo mal. E você, sendo mal, Deus tendo te perdoado, por que você não perdoa o que as pessoas fazem a você? Sendo que eles também são maus. E você também é mau. Então, se Deus, que é perfeito, te perdoa, por que você não perdoa os outros, né? Isso é uma questão assim, de lógica simples. Falar é fácil, mas é difícil perdoar, não é? Na prática. Porém, é necessário, não é? É uma obrigação que nós temos para com o próximo e para com Deus, não é? Porém, quando você perdoa, tudo se torna mais leve, não é? Você vive de maneira muito mais tranquila e despojada, né? O cristão, ele é alguém que vive a vida de maneira leve, de maneira tranquila, não é? Pacífica. Ele não guarda no tesouro do seu coração sentimentos ruins, sentimentos de ódio, de rancor, de ressentimento, mas ele é uma pessoa que vive de consciência tranquila, sempre buscando ali a sua mansidão, a sua tranquilidade, entendeu? Sempre buscando fazer o bem, amar o próximo, entendeu? Então não é atitude de cristão você estar guardando rancor das pessoas, mas sim perdoar sempre, não é? Porque isso é o que Deus nos ordenou, não é? O Senhor nos ordenou. E é a nossa obrigação, é para o nosso próprio bem. Correto? A terceira lição que a gente pode tirar da história de José é o seguinte. José fala um negócio muito interessante, não é? Deixa eu ver se eu consigo parafrasear o que ele diz, não é? Ele diz mais ou menos assim, ó. Vocês me fizeram mal, mas esse mal ele foi necessário porque ele culminou num bem, não é? Por quê? Porque os irmãos de José venderam ele como escravo, correto? Foi um mal que fizeram para ele. No entanto, esse mal, ele culminou num bem. Por quê? Porque José acabou terminando ali como administrador do Egito e ele evitou que muitas pessoas morressem de fome, não é? Porque ele soube administrar ali de maneira muito hábil, com muita maestria, não é? O Egito, não é? E ele fez ali com que o povo não passasse fome. Então, é aquele famoso ditado, né? Tem mal que vem para bem, não é? Então foi um mal que acabou culminando em bem, não é? Deus acabou ali causando um mal na vida de José, para que este mal acabasse resultando ali no final em um bem bem maior. E assim também é com nós, não é? Nada acontece na nossa vida em vão, não é? Às vezes tem coisas ruins que acontecem, tem coisas más,
que acontecem porque elas carregam em si um propósito que a gente desconhece. Talvez lá na frente você vai perceber que uma coisa ruim que aconteceu na sua vida não aconteceu ao acaso, não aconteceu sem um propósito, mas que sim, que ela acabou culminando em algo bom lá na frente, não é? Que acabou resultando, né, em um benefício para você. E isso é em todos os sentidos, pessoal. Às vezes acontece uma situação ali que faz sofrer, que te causa dor, que te faz padecer em tristeza, em angústia, não é? Em profunda amargura, não é? Aflição. Mas lá na frente, não é? Isso vai te tornar mais forte, isso vai te tornar mais sábio, isso vai te dar mais entendimento, isso vai te tornar mais paciente, entendeu? Então nem sempre tudo que acontece na nossa vida de ruim acaba ali, mas sim que muitas coisas podem culminar, não é, em um bem futuro, não é? Justamente nessa coisa, nessa disciplina do sofrer, não é? Que nós crescemos, que nós evoluímos como cristão, não é? É no sofrer, nas provações, não é? Nas tribulações, não é? Que a glória de Deus é manifesta em nós, não é? É nesse momento aí de fraqueza, não é? Da onde nós tiramos forças que nós desconhecemos, não é? Nós seguimos em frente mesmo desmotivados, mesmo fracos, né? Mas nós seguimos em frente porque nós tiramos a nossa força de quem? Do Deus Pai que nos ampara, não é? Que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Porque está escrito, não é? Lá em, se eu não me engano, é em Coríntios, não é? Porque quando estou fraco, então eu sou forte, não é? É na fraqueza que a nossa força, não é? Desperta, não é? É na fraqueza que nos é suscitada força, não é? Por parte do Deus Pai, não é? Ele não vai nos desamparar, mas ele sempre está nos fortalecendo, não é? Porque está escrito, não é? Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, nós podemos suportar tudo. Nós podemos suportar tudo, qualquer tipo de sofrer, porque Deus sempre vai estar nos fortalecendo. E porque também Ele tem um propósito maior em toda a nossa dor. A gente que não consegue enxergar agora, não é? Mas futuramente a gente vai enxergar que isso teve um sentido. Muita coisa aconteceu na minha vida que eu achava que não tinha sentido, que não tinha propósito, mas depois eu acabei descobrindo que sim, tinha um propósito, tinha um sentido, sabe? Só que eu não via, não é? E hoje eu vejo que na verdade isso tudo foi muito importante para o meu crescimento, entendeu? Sabe? Tem escrito, eu não lembro se é em Romanos, se é em Coríntios, eu não decoro os versículos, mas está escrito lá, não é? Porque a tribulação gera paciência. E a paciência gera experiência. E a experiência gera esperança. Não é? Por quê? Porque quando sobrevém a aprovação, a gente precisa ser paciente para suportar, né? A gente precisa esperar em Deus, não é? Que tudo passe e que tudo volte ao normal, não é? Porque assim, é preciso paciência, né? Paciência para suportar certas mazelas, certas desgraças que sobrevêm à nossa vida. Depois de que você é paciente, que você consegue suportar com paciência, vem a experiência. Ou seja, você ganha aquela experiência, né? Aquela experiência, aquele aprendizado, não é, para você levar para a vida, não é? Que pode resultar em um grande crescimento espiritual para você, não é? Muitas experiências nos tornam mais fortes, mais sábios, não é? Nos fazem compreender melhor certas lições que Deus nos quer passar, certas coisas, não é, que só o sofrimento ensina, não é? Tem certas coisas, não é, que só sofrendo você desenvolve, né? Não tem como você querer ser forte, né? Você querer ser paciente, você querer ser sábio, sem que você não seja testado com problemas, com sofrimentos, com perseguições. Não tem jeito. Se você pede isso para Deus, se prepare, porque você vai ter que enfrentar tudo isso. E se você suportar, você vai receber tudo aquilo que você pediu em oração, não é? Então vem a experiência depois da paciência, de suportar a tribulação. E depois da experiência,
vem a esperança. Por que esperança? Esperança no sentido de que agora, não é? Você percebe que você é mais forte do que você imagina. De que você consegue suportar tudo com Deus, entendeu? Vem a esperança porque você entende que tudo isso aqui não se compara à glória futura que nós vamos viver. Né? Vem a esperança, não é, de que esperança é uma palavra interessante, porque a gente tem a esperança do verbo esperar e a esperança de esperançar, não é? Esperar é você você agir passivamente, não é? Esperar, não é ficar ali no seu canto. Esperançar é agir, não é? Esperançar é agir, é ir atrás, não é? Então vem a esperança, não é? No sentido de esperançar, não é? Quando a gente consegue, né? Quando a gente adquire toda essa experiência, não é? Todos esses aprendizados, né? Essas lições que as tribulações nos ensinam, não é? Isso nos dá aí uma certa esperança, não é? De continuar seguindo em frente, não é? De sempre buscar mais e mais, não é? Nunca nos acomodar, mas que agora uma barreira foi superada para que venham outras e que essas outras barreiras sejam superadas, entendeu? Porque à medida que a gente vai superando, não é? Esses obstáculos, né? Vão aparecendo obstáculos maiores, porque também nós vamos ficando mais fortes, não é? À medida que o caminho vai, à medida que o tempo vai passando, não é? Nós vamos ficando mais fortes, mais sábios, mais experientes, mais preparados, mais pacientes, não é? E Deus sempre vai estar testando a gente, não é? Ele sempre vai estar disciplinando os seus filhos, não é? Deus é um pai que nos disciplina, não é? Está escrito lá em Hebreus, não é? Que pai que não disciplina o seu filho, não é? Assim Deus também nos disciplina, não é? Está escrito em Provérbios isso também. Então, certos males que vêm na nossa vida, né? Não são necessariamente ruins em si mesmo, não é? Mas são apenas ali as primícias, não é? Para um bem futuro, um bem vindouro que nós desconhecemos. Eu acho que eu falei um pouquinho demais, não é? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas era essa a mensagem que eu queria passar, basicamente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não é? Compartilhem aí, por favor. Eu pretendo fazer mais vídeos assim, fazendo comentários bíblicos, não é? Pretendo fazer comentários também mais específicos, a versículos específicos também que eu leio, para fazer vocês crescerem na fé, na ciência, no conhecimento de Deus, e também para fazer a minha própria edificação também, não é? Porque é ensinando que a gente aprende muita coisa, correto? Então basicamente era isso que eu queria transmitir a vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, se você assistiu. Um forte abraço e até mais.